Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então seja muitíssimo bem-vindo aqui a uma aula especialíssima do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e a gente está aqui desbravando hoje uma região, vinhos muito especiais, que são os vinhos da Puglia. A Puglia é uma região bem no sul da Itália e que cada vez mais faz sucesso no Brasil. Super, digamos que peculiar os seus vinhos. Peculiar que eu digo, né? Não é porque eles são diferentes, mas eles são bem singulares, eles são bem direcionados para um estilo de vinho mais intenso, concentrado, normalmente muita cor, mas principalmente com aquele peso maior, um pouco mais de álcool, um pouco mais de caráter de fruta sobremadura. Então são vinhos aí bem, digamos, direcionados para pessoas que gostam de vinhos mais intensos, principalmente vinhos mais encorpados e alcoólicos. Mas a Puglia começou a ficar tão destacada, tão referenciada no mundo dos vinhos, que a própria Antinori, que é uma das maiores vinícolas da Itália, ela comprou uma vinícola e hoje desenvolve um trabalho super importante lá na Puglia, essa vinícola, uma vinícola antiga chamada Tormaresca, e eles hoje são proprietários da Tormaresca, e a Tormaresca faz vinhos em diferentes áreas da Puglia. E assim, o que isso significa é que a Puglia, ela sempre foi reconhecida por vinhos de uma qualidade menor, menos destaque, né? Vinhos assim, digamos que menos caros, vinhos mais simples, apesar desse estilo normalmente um pouquinho mais intenso. Hoje, a gente está vendo um fenômeno que o nível de qualidade dos vinhos da Puglia está subindo. Estão ficando melhores, estão ficando mais destacados, estão ficando mais referenciados. Inclusive alguns vinhos brancos, claro que de áreas específicas, também trazendo uma qualidade, apresentando uma qualidade bem interessante. A própria Tormaresca faz um trabalho com Chardonnay bem interessante. Esse Pietra Bianca é um Chardonnay que é bem, ele tem uma intensidade, mas ele tem até algumas notas minerais, umas notas salinas, tem uma nota de uma fruta madura e um toque daquele cítrico maduro, né, puxando ali para uma toranja, vinho bem interessante. Mas o grande destaque da Puglia ainda são os vinhos tintos. Vinhos principalmente com uva primitivo, uva negro amaro e uma uva chamada Nero de Troia. Mas a primitivo é a uva que está aí tendo seu protagonismo no mundo e colocando a Puglia no destaque em alguns mercados. E o Brasil é um deles. E quando a gente pensa em Puglia, e aí em português Puglia é em italiano, a Puglia é em português. Eu prefiro usar a grafia em italiano, porque ela é mais, né, como internacionalmente ele acaba sendo reconhecido e acaba tendo, né, tem um direcionamento muito grande para falar no termo no próprio país. E eu vou chamar de Puglia. Até por estar mais acostumado, viajar para lá seguidamente, enfim, vou chamar de Puglia porque acho mais fácil a gente centralizar o termo como é, né, nativo lá na Itália. Mas quem chamar de Apulia, certíssimo, sem nenhum problema, que é o termo em português. Ela está aqui no calcanhar da bota. É uma região estreita, comprida, quando a gente fala de norte-sul, mas extremo sul da Itália. E isso tem umas suas peculiaridades. A capital da Puglia é Bari, que inclusive tem aeroporto para quem quiser chegar por Bari, é uma boa opção, né? Pode descer em Roma, de Roma tem voos seguidos para Bari, para quem quiser ficar hospedado. E quem vai para Puglia tem que conhecer alguns lugares. Dentre eles, Alberobello. Alberobello é essa cidadezinha bem no interior da Puglia que tem essa construção com essas casinhas em formato de telhado cônico, que são pedras empilhadas, eles fazem esses desenhos,
São pedras empilhadas que não levam nenhum tipo de cimento, são só pedras empilhadas. E é lindíssima, uma cidadezinha toda branquinha, então aqui tem restaurantes, tem lojinhas, tem uma cidade muito legal. E conta a história que essa construção, na verdade, eles faziam para evitar a cobrança de impostos, porque quando os cobradores de impostos vinham, eles desmontavam esse telhado, eles se refugiavam na floresta e parecia uma cidade abandonada. Aí os cobradores de impostos não tinha ninguém, achavam que era uma cidade abandonada. Depois eles vinham, reconstruíam, né? Reempilhavam as pedras, faziam seu telhado, voltava a ter uma vida até voltar os cobradores de impostos. Então acontece a lenda de Alberobello. Essas casinhas se chama trulo, né? Trulli no plural, e são realmente um lugar muito legal de se conhecer. E quem vai na Puglia também tem que conhecer a massa clássica, tem que provar a clássica massa, que é o famoso orecchiette. E orecchiette é essa massa em formato, né, que eles chamam, né, orecchiette, porque lembra orecchia, lembra, né, orelha em italiano, orecchia. E aí, então, o que que eles fazem? Tem esse formatinho, essa é uma massa artesanal, e quem for a Bari, vai no bairro antigo, que é o centro antigo da cidade, e vocês vão ver nas ruelas as tiazinhas com seus tabuleiros na frente das suas casinhas, fazendo essa massinha artesanal aqui. Né? E aí, quando ela cozinha, fica com esse formato, e é maravilhosamente bom. E inclusive com as suas essências da Puglia, né? Aqueles temperos, os tomates, os pimentões, fica simplesmente delicioso. E a Puglia também é uma região costeira, tem uma região de costa muito grande. Então, um lugar também muito legal de se conhecer. É um dos restaurantes mais legais que eu já tive na minha vida, que é o Grotta Palassassi, que fica em uma outra cidadezinha, né, chamada Poliana ao Mare, que é um restaurante dentro de uma gruta, de frente para o mar. Olha que coisa espetacular isso aí. Então, comer um orecchiette aqui no Grotta Palassassi é simplesmente incrível. É uma experiência muito legal. Em um lugar muito bacana. Só tem que marcar, tá, gente? Porque é uma fila, sempre tem lista de espera, então precisa marcar, porque é um lugar realmente incrível, assim. Dentro de uma gruta, né? É realmente espetacular, vale muito a pena. Recomendo para quem quiser ter uma grande experiência gastronômica. A comida não é aquela, né? É uma comida típica italiana, não é assim, simplesmente espetacular, mas a comida é boa e a vista é simplesmente incrível, né? É uma experiência bem legal. Mas vamos avançar para a gente direcionar aonde está a Puglia, para a gente entender seus fatores geográficos. Daqui a pouco eu vou provar um vinho com vocês, né? Daqui a pouco eu vou provar aqui um primitivo de Manduria, que é uma denominação bem importante da Puglia. Então a gente já provaremos ele. Vou deixar aqui para vocês verem. Daqui a pouco nós vamos provar esse vinho. Mas a Puglia, ela está no sul da Itália. Ela é o calcanhar da bota. E ela é uma região que vai ter uma diferença de terroir muito grande, porque ela é uma região grande. A Itália, a gente sabe que tem uma diversidade enorme, né, de local para local. E se a gente der uma olhada, até com um pouquinho mais de atenção, e aí olhando aqui, principalmente a parte de insolação da Itália, e a gente sabe que o norte da Itália é mais frio, e a gente sabe que o sul da Itália é mais quente, e vocês estão vendo que quanto mais puxado para o amarelo e quanto mais puxado para o vermelho, maior a insolação, a gente vê que a Puglia, ela vai ter uma insolação diferente, uma radiação, uma quantidade de calor e radiação solar um pouquinho diferente, mas principalmente calor. E o que a gente vê aqui? Que quanto mais para o sul da Puglia, mais quente. Mas a Puglia como um todo é uma região quente. E o que a gente espera de vinhos que venham de uma região quente no sul da Itália? Vinhos que normalmente vão ter mais álcool, mais corpo, mais aquele caráter de fruta sobremadura, geleia, compota, figo seco, ameixa passa. É bem característico e muitas vezes um residual de açúcar um pouquinho maior. Às vezes é bem comum os vinhos da Puglia chegarem no Brasil como meio seco, porque tem um residual de açúcar um pouquinho maior. Por quê? Porque a uva matura um pouco mais. E a gente olhando com um pouquinho mais de atenção, se aproximando um pouquinho mais, a gente já olha
que a Puglia tem várias diferentes denominações. Só que a Puglia tem uma IGT, que é uma indicação geográfica de área, que é uma indicação bem grande, chamada Puglia. Puglia IGT. É uma IDT, né? Indicação geográfica típica, que abrange boa parte da ilha, que é muito comum. A Puglia é a segunda maior região produtora em volume da Itália, só perdendo para o Vêneto. Só que o grande desafio da Puglia é valorizar os seus vinhos, porque é uma região sulina, é uma região que acaba tendo um prestígio menor e fazendo muito vinho também de volume. É uma região produtora muito grande, então faz muito vinho e acaba vendendo muito os seus vinhos com preço barato, vendendo muito seus vinhos a granel. E o que acaba acontecendo é que o preço dos vinhos, de modo geral, acabam caindo bastante. E acabam que as regiões ficam menos destacadas. Então, a gente aqui no Brasil já está acostumado, por exemplo, com o primitivo de Mandúria. A gente começa a ouvir falar, né? Pô, já ouvi falar de Salite Salento, já ouvi falar, mas já ouvi falar de alguma coisa, alguma coisa tipo Castel del Monte, talvez já tenha ouvido, talvez Gioia del Colle, né? Mas pouquíssimas regiões, digamos, e aí já direcionando para denominações, acabam sendo valorizadas e destacadas na PUC. Isso é normal, porque é uma região com muito volume, mas um menor prestígio. E o grande trabalho da Puglia é exatamente valorizar mais os seus vinhos, ter maior prestígio nos seus vinhos. Então tem várias denominações, mas elas acabam não tendo muito destaque. A gente vai dar uma olhada nessas denominações daqui a pouco, mas vamos entender que a Puglia, ela produz muito vinho. Estamos falando aí de quase 10 milhões de hectolitros ano. Gente, isso aqui significa, olha, dá algo em torno de 1/5 do que produz toda a Itália. 1/5. Ou seja, a gente está falando aqui de 20% da produção da Itália, que é o maior país produtor de vinhos do mundo. 10 milhões de hectolitros é quase o que produz o Chile. É quase o que produz a Argentina. É muito vinho. É muito vinho. Então, assim, é uma região que ela é mais interiorana, mais para o sul. Tudo aqui é menos valorizado. E ela acaba tendo um volume muito grande e tem que vender esse volume. Então, o grande desafio é tentar valorizar isso. Ter mais vinhos dentro das denominações, ter mais vinhos, né, com uma qualidade maior. E cresceu muito a produção. Por quê? Porque quando tem uma demanda grande, a produção vai, né, aumentando. Então tem mais investimento em áreas de vinhedos. É uma área bem interiorana, apesar de ter muita praia. Então a gente vê essas grandes propriedades, a gente vê grandes áreas de vinhedos. Tem quase 90 mil hectares de vinhedos. Um dos grandes destaques da Puglia, a gente viu, é uma região mais quente, mas também é uma região mais seca. Ela tem uma média de chuva anual algo em torno de 500 milímetros, mas no período da vindima cai para 19. Ou seja, chove muito pouco. Chove pouquíssimo. Então esse é um ponto relevante. A maturação da uva aqui, ela se estende. Ela é uma região um pouco mais plana, então ela acaba tendo um pouco menos de amplitude térmica. No norte até tem algumas áreas, na parte central tem algumas áreas, mas de modo geral são áreas mais planas. E uvas com maturações mais tardias se dão um pouquinho melhor. Mas mesmo essas uvas, como a própria Primitivo de Mandúria, né, a própria Negro Amaro, Negro de Troia, são uvas tintas que acabam tendo uma maturação um pouco maior, elas são uvas que vão ter, né, uma intensidade, uma concentração de açúcar muito grande e vão ter intensidades, de modo geral, muito grande. O grande segredo dos vinhos da Puglia é ter
acidez para equilibrar esse conjunto. Então, esse é um dos grandes desafios. E, claro, dependendo da área, aonde estão as denominações, onde estão os vinhedos, a gente vai ter diferentes perfis e características dos vinhos. E até algumas uvas mais ou menos destacadas. Então, a gente pode olhar um pouquinho das denominações da Puglia e dividir ela em 3 grandes áreas. No norte da Puglia, a gente vai ter um pouco mais de cadeias de montanhas, né? Até eu tenho uma foto aqui de São Severo para vocês verem. Então, ela tem um pouco mais de relevo, ela tem um pouco mais de altitude, ela é um pouco menos, é quente, mas é um pouco menos quente. Então, aqui a gente começa a ver algumas uvas brancas, alguns vinhos brancos, alguns vinhos tintos e alguns vinhos rosés com um pouco menos de intensidade, mas ainda intenso. Ainda intenso. Tanto que aqui a uva tinta mais comum dessa região é a Sangiovese. Porque a Sangiovese tem uma acidez um pouquinho mais destacada, ela não é uma uva tão tardia. Então a gente tem um pouco aqui de Primitivo, a gente tem um pouco aqui da Aglianico, a gente tem um pouco aqui da Sangiovese. A Sangiovese é a uva mais destacada. É aqui que a gente tem um pouco mais de Chardonnay, aqui a gente tem algumas uvas brancas, acaba se destacando um pouquinho aqui. Na parte central da Puglia, a gente tem algumas áreas com um pouquinho maior de altitude, mas começa a ficar um pouco mais colinar, um pouco mais plano do que no norte. No norte não é só montanhas, mas tem algumas cadeias de um pouco mais de altitude. Conforme vai vindo para a parte central, vai diminuindo. Então a gente tem uma cadeia de montanhas na parte central aqui, inclusive aquela cidade que eu mostrei para vocês chamada Alberobello, ela fica aqui tem uma certa altitude onde ela fica localizada. Mas ok, aqui para vocês se situarem a capital Bari. E aqui a gente tem algumas áreas interessantes, e aqui essa área já começa a ter a Primitivo e começa a ter a Nero de Troia. Que é uma uva que vem se destacando, tentando ganhar o seu espaço aí, conquistar o seu espaço. Mas aí compete, né, com a Primitivo já, e a Primitivo em algumas áreas com um pouquinho mais de altitude, ela fica um pouco mais equilibrada. Diferente do sul da Puglia, o extremo sul, que é onde a gente vai ter uvas mais destacadas como a própria Primitiva, que é a área de Mandúria, né, que vai ter a Primitivo de Mandúria. A gente vai ter Negro Amaro, a gente vai ter outras uvas aqui, a própria Nero d'Avola começa a aparecer, um pouco de Nero de Troia. A gente vai ter a Sussumaniello, a gente vai ter outras uvas aqui que são mais adaptadas ao calor. E é por isso que aqui em Mandúria a gente vai ter esse estilo de vinho normalmente bem mais concentrado. Aqui a gente tem um solo muito de terra rossa aqui no sul, né, que é aquele solo de calcário com presença de ferro, que, né, dá mais potência ainda para o vinho. Mas daqui a pouco a gente dá uma olhada, né, inclusive nessa região de Primitivo. Mas também a gente tem que ver que a Puglia, ela tem região costeira em toda a sua área leste, sul e uma parte da sua área oeste. E uma região um pouquinho mais continental aqui do leste para o norte. E é o grande destaque, a grande beleza da Puglia, com certeza são suas praias. São praias incríveis, são praias lindíssimas. Poliana al Mare é uma delas. E aqui, inclusive, em Poliana al Mare, que a gente tem aquele restaurante que eu mostrei para vocês, o Grota Palassassi, ele é aqui, né, nessa cidadezinha. Que tem praias incríveis, né? E aí o restaurante fica aqui dentro de uma dessas. Ele é um pouquinho mais para frente aqui. E fica aqui na rocha, ele fica 4 andares abaixo, assim, do perfil, da superfície. E as praias da Puglia são simplesmente espetaculares. São praias lindíssimas, são praias incríveis, são praias muito lindas. Mas cuidado quem for para Puglia, cuidado não, atenção para quem for para Puglia, porque é mais restrito, é mais limitado o transporte, é menos hotéis, é um pouco menos restaurante. Tem, mas tem que marcar tudo, tem que ser melhor programado. É menos turístico, principalmente para quem vem de fora.
Então, atenção a isso. Ele tem menos, a Puglia tem menos estrutura do que o centro-norte da Itália. Então, atenção nesse ponto aqui, que esse é bem relevante, tá? Quem for, pontos de atenção. Mas as praias são lindíssimas. E a Puglia, quando a gente vai falar do seu perfil de vinhos, ela tem 4 DOCGs, tem 28 DOCs e tem 6 IGPs. As DOCGs não são necessariamente os maiores destaques da Puglia. Ainda a Puglia, por ter um volume muito grande, seus destaques é muito pela uva. É claro que as DOCGs e as próprias DOCs, elas têm uvas que são permitidas ou não. Mas se a gente olhar aqui, a Sangiovese é a uva de maior volume, 15% de toda a Puglia. A Primitivo, ganhando muito espaço, já é a segunda e logo vai ser a primeira. Depois a gente já vem a Negro Amaro, a Trebbiano como uva branca com um pouquinho mais de acidez. Depois vem a Nero de Troia e outras uvas. Mas percebam que são uvas bem autóctones, né? A gente tem esse destaque para as castas locais. A Trebbiano, ela é muito utilizada porque ela tem uma acidez destacada, então ela consegue manter um pouco de acidez aqui. E tá, principalmente trazer acidez para os vinhos brancos, que muitas vezes são vinhos muito intensos, né? E acaba faltando acidez. Mas percebam que na Puglia, somente 9% dos vinhos de toda a produção são DOC ou DOC-G. Somente 9%. É muito pouco. E se olhar os vinhos IGTs, somente 20%. Ou seja, 29% dos vinhos da Puglia são vinhos de áreas demarcadas. Ou seja, 71% dos vinhos da Puglia são vinhos genéricos. Muito volume. Qualidade ainda a se melhorar na qualidade média. Mas vocês vão perguntar, tá, mas não tem vinhos bons na Puglia? Não, claro que tem. Como em qualquer lugar. Só que a média ainda é baixa. E bem baixa. É a segunda maior região em volume da Itália. Só perdendo para o Vêneto, e está perto, não é muito longe, né? Quase a primeira. E algumas uvas que estão tentando ocupar um espaço no sentido de valorização. E a Primitivo é uma delas. A Primitivo é uma dessas uvas que tenta ocupar aí esse espaço de valorização. Primitivo é a mesma Zinfandel americana, e é uma uva que ela foi muito brigada, né? Foi muito disputada, assim, os italianos dizendo que ela era italiana, os americanos dizendo que não, já era um clone lá, que a Zinfandel era americana, e não é nenhuma nem outra, né? Na verdade, ela é do leste europeu, e que depois migrou para a Itália e depois migrou para os Estados Unidos. Mas daqui a pouco a gente dá uma olhada na Primitivo com um pouco mais de atenção. O que importa para a gente, aqui só para vocês, né, relembrarem que quando a gente fala dos vinhos de denominação, as DOPs, na Itália é DOC e DOC-G. E quando a gente fala dos vinhos de IGP ou IGT, são vinhos de áreas demarcadas. Ou seja, a gente tem uma IGT chamada Puglia, que é da região inteira, e que diz, ó, o vinho vem da Puglia. Mas percebam que a maior parte dos vinhos da Puglia são vinhos genéricos. São vinhos que são vendidos a granel, literalmente, em caminhão-pipa. E são vendidos para quê? Para o resto da Itália, para o resto da Europa, para ser vendido com vinhos baratos, aqueles vinhos que vão ser vendidos em outras embalagens, às vezes em copinho de plástico, né? Eles têm lá na Itália aqueles copinhos de plástico que é fechado, é vedado com uma tampinha de alumínio para abrir e tomar. Né? Eles têm muitas, né, opções Tetra Pak, né, aquelas embalagens de papelão com alumínio revestido. Então, tem várias embalagens aí. E fora que é vendido também muito a granel, em volume para outros lugares. Então, a maior parte dos vinhos da Puglia acaba tendo uma menor valorização. E se vocês olharem aqui, ó, que a gente tá, essa demarcação aqui, que é uma comparação, né, nesse gráfico entre o que é produzido em verdinho é DOP, o que é produzido aqui na barrinha nesse azulzinho, roxinho, clarinho, é IGT, e o que é vermelho é vinho genérico. Rosadinho aqui. Olha a quantidade de vinho genérico que é produzido na Puglia. E olha, e comparem com
a região de maior volume, que é o Vêneto, olha a quantidade de vinho com denominação que tem no Vêneto versus vinho genérico. Isso aqui mostra a diferenciação que a gente tem do perfil de produção dos vinhos do norte para o sul da Itália. O Vêneto fica lá no nordeste. Muito mais valorizados. Vinhos com denominação, vinhos super destacados, caros. A Puglia ainda não consegue isso. A Puglia ainda tem que avançar um pouco mais para conseguir ter essa sua diferenciação. Mas ok, estava caminhando até um pouquinho mais rápido, mas aí começaram as crises, né, a partir de 2008, 2012, aí começou a ter menos dinheiro para conversão de vinhedos dos governos, comunidade europeia, do governo italiano. Aí esse processo de transformação dos vinhos da Puglia desacelerou, ficou mais lento como um todo. E aqui só para vocês verem que a Puglia ela produz bastante vinho branco também vinho branco, a sua grande maioria genérico, vinhos brancos que vão ser vendidos também com esses vinhos um pouquinho mais de peso, com diferentes formas, mas principalmente vinhos de muito volume. O maior destaque na qualidade dos vinhos da Puglia ainda são os vinhos tintos. Ainda são seus vinhos tintos. E quando a gente começa a dar uma olhada na região, a gente começa a ver as diferentes denominações. Aqui que a gente vai começar a ter as suas diferenciações. As diferenciações dos vinhos da Puglia vão começar aqui, dentro das suas denominações. A gente já viu que tem influência de terroir um pouco diferente de áreas para área. Mas vai ser na denominação, e algumas com a regra um pouco mais rígidas, tentando puxar um direcionamento de estilo e até subir um pouco a régua de qualidade. Mas a gente viu que a gente tem muitas denominações na Puglia. Poucas DOPs, mas muitas DOCs. Né? Ou poucas, na verdade, poucas DOC-Gs e muitas DOCs. Aqui nesse mapa, ele é um mapa oficial da FEDERDOC, que é a Federação das Denominações da Itália, vocês já conseguem ver todas, e aqui estão listadas para vocês, as 4 DOCs, e estão listadas todas, as 4 DOC-Gs e todas as DOCs aqui. Todas listadinhas para vocês. Sempre pode acontecer uma ou outra mudança, né? Uma ou outra mudança pode acabar acontecendo. Mas se vocês derem uma olhada primeiro nas DOC-Gs, que normalmente são os vinhos mais destacados das regiões, vocês pouco tiveram acesso ou ouviram falar nessas DOC-Gs. Castel del Monte, que é uma denominação com uma qualidade bem interessante na parte central da Puglia, mas que acaba não tendo muito destaque. Chega uma outra coisa aqui no Brasil, pouca coisa, que pouco eu mostro um pouquinho para vocês, né? Mas o que acaba tendo mais destaque são algumas DOCs, como por exemplo, Primitivo de Mandúria, que é mais para o sul, né? Se vocês olharem aqui, ela fica aqui, né, na área de Mandúria, em volta da região de Mandúria. A gente começa a ter alguma coisa que começa a chegar no Brasil, a gente começa a ouvir falar, não, mas eu ouvi lá falar de Martina Franca, eu ouvi falar de alguma coisa de Gioia del Colle, que chega no Brasil também, que essa denominação aqui com um pouquinho mais de altitude, tem Primitivo aqui, com um pouquinho mais de altitude fica um pouco mais interessante, mas se a gente pegar as DOC-Gs, Primitivo de Mandúria Dolce Naturale, que é também feito na mesma área de Mandúria, só que é um vinho doce, né? Chega no Brasil. Né? Pegar Castel del Monte, alguma coisinha chega no Brasil. Mas não é o mais destacado. Ainda mais destacado. Alguma coisa de Salite Salentino também chega no Brasil, mas também não é o mais destacado. A uva primitiva acabou ganhando um destaque aí, tem essa IGT, que é a IGT que envolve toda a Puglia, chamado IGT Puglia, que é uma IGT bem flexível, então pode botar várias uvas, que ela acaba chegando, né, tendo maior destaque aí. Os maiores volumes de vinhos com IGT acabam sendo dentro dessa IGT aqui, que chega também, essa sim chega bastante no Brasil. São vinhos bem mais baratos, vinho IGT normalmente é mais barato que o vinho DOC, o vinho DOC-G. E aqui eu até coloquei para vocês uma colinha de todas as DOC-Gs e as DOCs da Puglia, para vocês verem o estilo.
Então, por exemplo, ó, vamos ver, Castel del Monte. O que é Castel del Monte? Castel del Monte, tem uma que é para vinho rosé e tem duas dessas DOC-Gs que são para vinhos tintos, né? Uma para, né, o Nero de Troia Reserva e a outra que é a Rosso Reserva, que as duas exigem Nero de Troia em proporções um pouquinho diferentes, o mínimo, que é uma uva um pouquinho mais destacada nessa área. Ela é uma uva intensa, Nero de Troia é uma uva com potência, mas é uma uva que tem um pouco mais de frescor de modo geral do que a Primitivo. Ela acaba tendo esse caráter de fruta preta, madura, e ela vem de áreas com um pouquinho também maior, um pouco mais de altitude, né? Então ela consegue ter, para mim, uma uva um pouco mais equilibrada. Aí depois, se a gente olhar, vamos pegar lá, por exemplo, Primitivo de Mandúria. Né? Vamos pegar a Salito Salentino. Vamos pegar duas aqui para a gente ver. Vamos lá, ó, Primitivo de Mandúria. É uma DOC somente para vinhos tintos, que exige no mínimo 85% da uva Primitivo. A Salito Salentino. É uma DOC para todos os estilos de vinho. Branco, tinto, rosado, espumante. Ele está dizendo, olha, pode dizer que ele é Chardonnay se tiver no mínimo 70%. Permitido uva Fiano, a Pinot Bianco. Para os vinhos tintos e rosés. A Negro Amaro, né, no mínimo 75%. Então aqui a gente começa a ver os estilos dentro das denominações. Claro que aqui cada denominação tem um monte de regra. Não precisaria de uma aula separada para cada denominação. Mas o que acontece? Como tem mais regras, se torna mais caro. A produção se torna, né, com preço, um valor agregado maior. E isso é um dos gargalos que se tem. Ou seja, a Puglia não consegue cobrar mais caro pelos seus vinhos. Tem dificuldade. Então, muitas vezes, os produtores preferem fazer um volume um pouco maior, vender com um preço mais acessível, competitivo, do que, né, necessariamente cobrar caro e produzir dentro de uma DOC ou de uma DOC-G. Produzem, mas um volume bem menor. Vai vender o vinho mais a granel, mais barato. Claro, o grande desafio que a Puglia tem é fazer essa valorização dos seus vinhos, para fugir um pouco desse perfil. Inclusive, eu vou degustar com vocês um vinho, e aí depois eu vou falar um pouco mais sobre a Primitivo de Mandúria e tudo mais, mas vou provar um vinho que é um Primitivo de Mandúria com vocês. Né? Um vinho com diferentes perfis, diferentes características, né? Vou tomar um gole de água para já fazer a degustação desse vinho. E aqui a gente já, né? É um vinho, depois eu falo para vocês, mostro um pouquinho mais. Arquidamo é um produtor que a Decanter traz para o Brasil. É um Primitivo de Mandúria, então a gente sabe que Primitivo de Mandúria é uma DOC. Né? O que a gente tem aqui? Já um vinho com muita intensidade de cor, né? Muita intensidade visualmente, tem muita cor. É um vinho tinto, tranquilo. Ele é um vermelho rubi com uma intensidade, né, alta, e a borda começando a ter um leve reflexo na borda aqui, puxadinho para um alaranjadinho, mas ainda, né, concentra a maior quantidade é rubi. Né? Esse granada, um leve reflexo granada começando a aparecer. Mas o mais interessante são nariz e boca de Primitivo. Nariz é uma intensidade média, é um vinho muito caráter de uma fruta madura, sobremadura, e aqui até não tá tão geleia, né? Aquela fruta que amadureceu bastante. Tem até um toque de uma fruta vermelha muito madura, mas principalmente fruta preta. Tem aquela nota, aquele que já tem aquele toque de figo. Ele tem muita essa nota de figada, aquele figo que é mais cristalizado. Depois ele tem muitas notas especiadas aqui, ele tem uma nota defumada, ele tem uma nota de cravo, aquele cravo que ferveu no vinho. Tem uma nota terrosa. Ele não é um vinho muito complexo, mas ele é um vinho, né, bem franco, assim, nessas características. Mas é um caráter de sobrematuração. E ele tem uma nota herbal que me remete um toque de remédio, assim, sabe? Aquele macerado de ervas, não é aquele herbal fresco. Não, é um herbal muito de erva, assim, aquele toquezinho meio que de erva com álcool, sabe? Aqueles elixires, ele lembra um pouquinho dessa característica. Vamos agitar essa taça, 3, 4 voltas.
tem muito essa característica, né? É muito evidente esse caráter, é muito presente, é muito, né? Tem bastante daqui da tipicidade da Primitivo. Bom, eu tenho uma outra caneca aqui para descarte, tem minha caneca de água, deixa eu cuidar aqui para não confundir as minhas canecas. Vou tomar um gole. Vamos tomar o primeiro gole. Minha caneca de descarte. Em boca é intenso, né? Aquele vinho de presença, aquele vinho que chega chegando, aquele vinho que se apresenta, aquele vinho de potência, aquele vinho de intensidade, aquele vinho de características, né? Ele lembra, é interessante, assim, a gente prestar atenção nesse vinho, assim, é muito típico da Puglia, né? Muito típico do sul da Itália. Mas agora eu vou tomar um segundo gole já para avaliar e falar das suas características. É um vinho, tem residual de açúcar maior, ele já é meio seco, tem esse tanino marcado, ele é um tanino médio com uma textura bem rugosa, bem marcada, né? Até poderia botar ele como um médio mais. Álcool, é um álcool também destacado, um álcool já chegando em médio mais. Corpo, é um corpo também médio, subindo para médio mais. E a acidez, tem um nível bem abaixo. Essa acidez, ela é uma acidez média menos, né? Talvez chegando ali no médio, mas médio menos define melhor. Então dá pra gente sentir esse vinho com suas intensidades. A acidez até tá tentando fazer um trabalho aqui de manter esse vinho vivo, né? Muito peso, estrutura. E ele não é uma persistência tão longa, assim. A persistência dele é uma persistência média, mas principalmente ele em boca, ele é franco nas suas características, mas ele não é muito complexo também. Ele é mais direto, assim, aquele caráter em boca mais sobre a maturação. Em boca já lembra aquela um pouco mais de marmelada, em boca já lembra um pouco mais essa nota dessa erva, desse elixir de ervas, essa nota mais farmacêutica, né? Ele lembra um pouco mais essa pegada. Não é ruim, né? Não entendo a nota farmacêutica como ruim, é um bem característico. Já vou colar lá para vocês até por que isso acontece. Por que isso acontece? Nível de qualidade desse vinho, para primitivo, vamos lá, né? Ele é um primitivo bom, né? Ele é um bom primitivo, das suas características, muito relacionado à tipicidade, mas ele é primitivo, né? Ele é um pouco mais, aquele vinho mais gastronômico, mais cansativo, aquele vinho que tomar ele puro, ele vai te deixando um pouco mais cansado, assim, vai te deixando um pouco mais, né, desgastado. Então aqui o Arquidamo, eu até trouxe um outro vinho aqui que eu não vou degustar com vocês hoje, vai ficar para uma próxima aula, que é um outro vinho também, aqui só para vocês verem, ó, o IGT Puglia aqui, ó, com Nero de Troia, que o IGT Puglia permite várias uvas, e essa é uma pegadinha que eles fazem aqui no Brasil, pegadinha. Eles gostam de vender muito o IGT Puglia, com a uva primitiva, em vez de Nero de Troia vão escrever primitivo, e o brasileiro paga caro um vinho bem simples, pensando que está tomando, né, aquele vinho mais puxado por um primitivo de Mandúria, que é uma DOC. E primitivo de Mandúria, sim, como uma DOC, ele acaba tendo, né, uma regra mais rígida. Já vou mostrar um pouco dessas regras para vocês. Mas se vocês olharem aqui, ó, esse sim é uma DOC, tá escrito aqui embaixo. Arquidamo, que opa, deixa eu botar por aqui, Arquidamo, que é o nome do vinho, denominação de origem Protetta, ou seja, DOP, né? Denominação de origem protegida, DOP e DOC. Ou seja, a DOC faz parte das DOPs, então pode escrever que ela é uma DOP. E classificado como meio seco. Vamos ver o teor de álcool desse vinho, ele é 14%. Ele fica mais evidente por causa desse residual de açúcar e tudo mais. Tem uma dosinha no Coravã aqui para vocês, né? Pra gente degustar com vocês. 14%, ele é um vinho na faixa aí, e aí que entra o pulo do gato para primitivo, tá? Primitivo de Mandúria. É caro. R$200 uma garrafinha desse vinho. E isso que ele é dos primitivos de Mandúria, que é uma DOC, um pouco menos caro, porque as DOCs primitivas de Mandúria são caras. São caras, não são vinhos baratos. Não são vinhos baratos. E a própria IGT Puglia Primitivo, eles cobram caro, cento e vários reais. Então são vinhos carinhos, não são vinhos baratos. E quando é a DOC Primitivo de Mandúria, é ainda mais caro.
E a Primitivo, e aqui a gente, né, depois eu volto para provar mais desse vinho, né, o que mais ele mostra nas suas características, mas se a gente der uma olhada na uva Primitivo e nas suas características, a gente já começa a entender um pouco do seu perfil. Por quê? Porque Primitivo, ela é uma uva que ela tem um amadurecimento relativamente precoce, mas é muito irregular. Muito irregular. Ou seja, ela acaba tendo que ser colhida mais tarde, porque algumas uvas amadurecem e algumas ficam verde. Então, como algumas uvas não amadureceram bem, eles têm que esperar amadurecer para colher. Então fica muito sobremadura, porque algumas uvas tinham amadurecido antes. Então já é uma uva que precisa de sol, precisa de calor. Como colhe um pouco mais tarde, para que amadureça todo o cacho, algumas dessas uvas ficam sobremaduras. Ela tem a casca grossa, ela tem uma produtividade muito alta, então ela dá para fazer um volume grande, só que a qualidade vai cair. Então ela é uma uva que ela precisa de manuseio no vinhedo, precisa de atenção. Então não é uma uva fácil assim. Agora, tem uma vantagem. Ela é uma uva que a videira é bastante resistente ao tempo. Então existem muitas vinhas velhas de Primitivo. E aí, com as vinhas velhas, ela aumenta muito a sua complexidade de aromas e de sabores e fica um pouco mais intensa. O grande segredo da Primitivo é ter um amadurecimento regular. Então o local é muito importante. Quando tem um pouquinho de amplitude térmica, ajuda ela a estender um pouco o seu período de amadurecimento. A gente falou, né? Ela tem origem na Croácia. E qual é o perfil que a gente tem dos vinhos de Primitivo? É muito nesse estilo de vinho que vai ter uma sobrematuração, a casca é grossa, então vai ter muita intensidade de cor, vai ter uma intensidade de aromas normalmente média mais para muito. Os produtores gostam de passar Primitivo em madeira, que vai trazer ainda mais características, né? Que vai estar um pouco mais intensa ainda. O tanino nela normalmente é um tanino médio, até subindo um pouco para um médio mais, tem a casca grossa, e normalmente muito álcool e muito corpo. O grande segredo da Primitivo é exatamente ter acidez para equilibrar esse conjunto. E a Puglia é muito quente. E ela, na área de Mandúria, por que ela ficou famosa na área de Mandúria? Porque na área de Mandúria tem a famosa Terra Rossa, que é uma terra que é muito rica em calcário, com argila e afloramento de ferro. Isso dá uma potência extra para os vinhos absurdo. Então, a Primitivo de Mandúria, dentro da DOC de Mandúria, ela é uma Primitivo muito mais intensa, muito mais concentrada, uma Primitivo muito mais potente. Tem muitas vinhas velhas, e esse é um dos grandes destaques, porque a Primitivo de Mandúria acaba tendo uma quantidade de sabor um pouco maior. O grande segredo ainda é equilibrar essa acidez. Muitas vezes acaba sendo vinhos meio seco, porque o residual de açúcar é alto. Não sobra pouco açúcar, né? Sobra bastante. Então, acaba sendo essa saliência maior, e vai dar mais peso, vai dar mais intensidade, vai fazer os vinhos mais potentes, não tem jeito. A Primitivo de Mandúria, e aí só falando um pouquinho sobre a DOC, né? Porque a gente vai ter na Primitivo de Mandúria DOC, e aí aqui um pouco a regra, né? Para vocês da DOC. Aí tem então esse solo que vocês estão vendo aqui atrás, né, esse solo de Terra Rossa. A DOC Primitivo de Mandúria exige no mínimo 85% de primitivo, e aí permite 15% de outras variedades, tintas. Pede um amadurecimento mínimo de 5 meses, sendo para o reserva no mínimo 2 anos e para o reserva no mínimo 9 anos em madeira. Normalmente a Primitivo de Mandúria DOC vai passar um pouquinho por madeira, principalmente para dar uma acalmada nessa estrutura tânica, porque os taninos eles são mais macios, eles são mais marcados e precisa dar uma amaciada. E um dos destaques da Primitivo de Mandúria é quando esses taninos estão mais amaciadinhos. Por quê? Porque o estilo
de produto que o consumidor que toma vinhos com residual de açúcar gosta. Ele não gosta daquele tanino marcado. Ele prefere esse tanino mais macio. E tem muita intensidade de aromas. Então, aromas e sabores é bem intenso. É bem marcado. Principalmente esse caráter de fruta negra, compota, geleia. E aí vão fazer a passagem por madeira, trazendo mais intensidade de aromas, sabores, tosta, especiaria. E esse estilo, ele nasceu, mas o primeiro antes dele, que é a Doc G, é um vinho que também é feito com primitivo, chamado primitivo de Mandura Dolce Natural, não chega no Brasil, né? Se chegar uma outra coisa, um outro produtor assim perdido, que exige 100% de primitivo, só que tem um residual de açúcar aí bem maior, bem mais, né, intenso, é um vinho bem doce. O primitivo de Mandura Doc, ele é um vinho normalmente meio seco, porque sobra um pouco mais de açúcar residual. E depois a gente vai ter um outro destaque para primitivo, só que daí na IGT, ou IGP Puglia, que também exige um varietal de no mínimo 85%, que é o que mais chega. Mas essa Puglia IGT tem várias outras uvas que entram aqui, né? Pode aparecer como Negro Amaro, como Nero de Troia, como seja, é uma denominação para toda a Puglia. E uma que está ganhando um destaque é essa IGT, que também pega uma boa parte da Puglia mais para o sul, que é para vinhos brancos um pouquinho mais em destaque. Onde a Chardonnay aqui começa a aparecer bem, os Chardonnays mais pesados, intensos, né? Normalmente com passagem por madeira também, mas mais peso, né? Mais concentração, aquele pesão, aquela intensidade grandona e tal. Então é também um destaque que vem acontecendo mais para o sul da Puglia. Mas é isso, né? São vinhos com potência, são vinhos com intensidade. E até comparando, se eu fizer essa comparação do vinho que eu degustei aqui com vocês agora, que é um primitivo de Mandúria, se a gente pegar o perfil médio aqui do vinho, esse vinho tem, na verdade, né, muita cor. O tanino dele é um tanino médio, mas bem marcado, né? Que a gente vê essa característica. Essa intensidade de aromas aqui é uma intensidade média, mas se for para é mais fácil subir do que descer, porque é uma média assim bem marcada, né, bem franca. O tanino é médio, mas um tanino mais marcado. E aqui, né, vinhos com mais intensidade de corpo, um pouco mais intensidade de álcool, e esse vinho com essa acidez aqui, um pouco mais, né, que é uma acidez média menos, apesar de ela estar aqui fazendo um trabalho hercúleo aqui, né, tentando segurar o conjunto todo aqui, tentando. Mas não tá conseguindo, né, sobra um pouco de características. Mas bem bom, bem parecido o perfil. Lembrando que esses perfis aqui, que eu coloco para vocês, são para começar a estudar as uvas, né, vai ter oscilação de vinho para vinho, de produtor para produtor, tudo mais. Não é absoluto, né? Mas ó, como dá uma boa referência pra gente. Isso aqui é o que a gente espera normalmente, né? De primitivo, principalmente primitivo de Mandúria, entrega bem nesse perfil. Esse perfil bem interessante. Legal, né? Foi bacana, assim, da gente pegar essa referência. E uma outra coisa legal da Puglia, que é bem bacana, e aí fica a dica para vocês, né? É a cultura da Puglia. Então, as suas praias incríveis, paradisíacas e tudo mais. Quem for visitar a Puglia, prestem atenção, porque precisa ser melhor programado, tem menos opções para tudo, né? As distâncias são maiores, o transporte coletivo é um pouco mais escasso. Tem uma cultura gastronômica muito rica. A Puglia também é muito famosa pela sua produção de azeites. Tem muita oliva, muita oliva. Trigo, então tem muitas massas, boa parte do trigo da Itália vem da Puglia também, então tem muitas opções de massas, pães, diferentes perfis, e uma gastronomia muito rica também em frutos do mar. Então é bem comum os frutos do mar aqui. Agora, para harmonizar com um primitivo de Mandúria, com toda essa potência que a gente sentiu aqui, né, com toda essa intensidade que a gente sentiu nesse vinho aqui, aí precisa, né, de carne, precisa de peso, precisa de intensidade. Então, normalmente aqui um bom ragu vai bem, né?
Um músculo vai muito bem, aquele músculo que foi cozido com bastante cebola. A cebola traz aquele toque mais adocicado, vai muito bem. Carnes pesadas com muito sabor, só cuidado com a gordura, né? Porque a gente sabe que essa acidez não é tão destacada. Então, carnes assim como o próprio músculo, bem cozido, longas cocções, vai bem. Só atenção com carnes, né? Muita gordura, pode sofrer aí um pouquinho mais, ter um pouco mais de dificuldade. Cuidado com as rabadas, né? Cuidado com essas carnes de longa cocção, mas que são com muita gordura, porque às vezes falta um pouco de acidez para segurar esse conjunto, né? Para segurar esse conjunto. Aqui com certeza um ragu ia muito bem. Um ragu com ervas, pode ter até um toquezinho meio agridoce, para quem gosta, né? Tem aquele toquezinho mais adocicado. Um molho madeira, daqui a pouco também ia bem. Tem umas jogadas aqui interessantes de harmonização. E depois, né, que é muito característico da Puglia, dançar a tarantela, que é, né, clássico, e a tarantela se dança após as refeições, né? É a dança clássica aqui da Puglia. Inclusive tem uma cidadezinha bem pertinho ali de Mandúria, chamada Taranto, e diz que a tarantela nasceu lá, né? Taranto. E tem alguns historiadores que dizem que não, que a tarantela nasceu lá na Campânia, né, lá perto de Nápoles. Então tem uma briga aí quem é que é o criador da tarantela, esse estilo de dança, né, que os casais dançam, né, ficam girando com as mãozinhas para cima, enfim. E aí, mas o nome tarantela porque dizia que, né, lembrava quando uma pessoa era picada pela aranha tarântula, que ficava meio sonolenta, grog, enfim, que a tarantela lembrava um pouco isso. Ganhou o nome, né, tarantela. Mas é uma dança típica aqui do sul, muito, muito, muito clássica aqui da Puglia. Então, quando vocês forem à Puglia, né, vejam uma apresentação de tarantela que é bem legal, que é bem bacana. Essas roupinhas típicas aqui. Então, é uma boa dica aí para vocês, né? Bem legal aqui para vocês, né, se situarem aqui na Puglia. E é legal a gente entender, né? É legal a gente aprender, é legal a gente entender um pouco mais, já dá pra gente ficar um pouco mais assertivo. Já dá para testar alguns vinhos um pouquinho diferentes, né? Dá pra pegar nosso guia ali, dar uma olhada. Poxa, deixa eu testar um Nero de Troia, daqui a pouco deixa eu testar um Negro Amaro, daqui a pouco deixa eu entender um pouquinho mais algumas outras características. Então, uma boa possibilidade. Só cuidado com os Puglias e GTs, porque normalmente são vinhos mais simples e que estão ficando cada vez também mais caros aqui no Brasil. Certo, turma? Legal a gente aprender um pouco mais. Puglia é uma região bem importante. Vinhos bem representativos, bem típicos, né? A característica. Então a gente vai nos dar mais confiança aí, ser mais assertivo, entender um pouco mais e principalmente ter mais confiança para provar vinhos diferentes, certo? Foi bem bacana, gostei também. Deixar um beijo para vocês, muito mais que especial. Deixar um brinde no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.